Olá, tudo bem com você? Professor Ronaldo aqui na área e vamos para a nossa aula de filosofia. E olha só, estamos avançando em nosso conteúdo do segundo bimestre. Já vamos para, olha só, primeira aula foi o quadro cronológico de introdução sobre a história da filosofia. Segunda aula, filosofia antiga. Terceira aula, filosofia medieval. Estamos em nossa quarta aula do segundo bimestre e hoje nós vamos falar sobre o tema filosofia moderna. É um momento muito importante da história da filosofia. Veja bem, a história antiga, a filosofia antiga, onde foram as bases, as raízes. Tivemos os caules ali com a patrística e a escolástica. E nesse momento nós chegamos aonde a filosofia se expande. Ela abre esses galhos, tal como a árvorezinha que você pode ver aqui atrás, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ela abre os galhos, então nós temos lá as raízes, lá embaixo, né? Essas raízes aí no chão. Os galhos e agora nós chegamos aos dois troncos, né? E agora chegamos aos galhos. A filosofia moderna, ela tem algumas características muito importantes. Primeira coisa, ela vai do século XV ao século XVIII. Ela é curta pela relevância que ela teve. Lembrando que a Idade Média foi do século V até o século XV, foram 1000 anos. E agora estamos falando de 300 anos. Vamos lá então. Primeira coisa, ela vai do final da Idade Média até o início da Idade Contemporânea. E nesse período é nítido observarmos, tá, que houve uma transição na fé, nas relações entre os homens e Deus. Aqui o pensamento antes era um pensamento estritamente um pensamento teocêntrico. E nesse momento nós temos aqui um pensamento antropocêntrico. O homem no centro de tudo. Durante a Idade Média, Deus era o centro de tudo. E agora nós temos o homem colocado como centro de tudo. Você pode ver isso nitidamente na Reforma Protestante. A Igreja Católica trazia, por exemplo, a Deus, né? Deus, ele está no meio de nós, Deus sempre no sentido mais plural. E o protestantismo, ele traz no sentido individual. É eu e Deus. Não existe mais o sentido plural. Deus atenderá ao meu pedido, Deus atende às minhas preces, Deus olha para mim e por aí em diante. Então você vê essa guinada aí é um reflexo da Reforma Protestante que traz em si os princípios da filosofia moderna. E nós temos dois pontos aqui muito importantes que eu quero tratar com você. Nós temos aqui o racionalismo e o empirismo. O racionalismo e o empirismo não são novidades aqui nessa época. Eles têm suas bases lá na filosofia grega. Vamos ver um pouquinho. Nós temos, por exemplo, lá Parmênides, com o estudo do ser, nós já falamos sobre Parmênides. Aristóteles, com a experiência. E depois Tomás de Aquino, que traduz Aristóteles. Essa aqui é uma corrente de pensamento que vem trazendo, navegando aqui, no princípio da experiência. E vai chegar ao empirismo. E por outro lado, em contrapartida, nós temos Heráclito, lá da filosofia grega. Depois nós temos Platão. Na Idade Média, Agostinho. Para chegar aqui com Descartes, na filosofia voltada para o racionalismo. O grande embate aqui, racionalismo versus empirismo. Razão como centro, como verdade, como única e exclusiva verdade. Ou experiência. Diríamos assim, o que é verdade é aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, que eu cheiro. Verdade seria aquilo que pode ser conseguida por meio dos 5 sentidos. Ou verdade seria aquilo que eu consigo por meio de uma abstração intelectual, racional.
Pois é, esse é um assunto muito pertinente neste momento. E aqui o contexto histórico que nós temos é exatamente, tá, a base do racionalismo e o empirismo que buscavam aqui a origem do conhecimento humano. E aí nós temos aqui o teocentrismo cede espaço para o antropocentrismo. O pensamento antropocêntrico agora pondera e impera com o homem no centro de tudo. O sistema feudal, ele vai ruindo aos poucos, surgindo aí a Idade Moderna. E aí a revolução do pensamento filosófico-científico, que deixa de lado as questões religiosas, aquela ideia medieval, e cede lugar a métodos de investigação científica. O poder da igreja vai sendo enfraquecido e aí vão surgindo outras instituições a representar esse poderio. Dentro desse contexto, o humanismo ganha força, se expande e se torna o centro dessa ideia, aonde nós temos um ser pensante com maior liberdade de escolha. Humanismo, lembra desse nome, tá? Ele traz o homem como ser pensante e com maior liberdade. E aí, dentre essas transformações diversas, eu quero destacar para vocês as seguintes. Primeiro, a passagem do feudalismo para o capitalismo. O surgimento da burguesia. A formação do Estado Nacional moderno. Aqui, no caso, não seria um único, mas vários. O surgimento, a volta, não diria surgimento, mas a volta, o restabelecimento do absolutismo. Alguns reis passaram a se considerar absolutos. O mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações com a expansão marítima e comercial, a invenção da imprensa. Tá, você me pergunta, peraí, naquela época quase ninguém tinha acesso à Bíblia. Por que que só com o Lutero? Primeiro, a reforma protestante possibilitou algumas coisas e a invenção da imprensa foi de suma importância para que todos tivessem acesso à Bíblia, porque a Bíblia era copiada à mão. Imagina, você que às vezes falta coragem para copiar uma atividade no caderno, imagina copiar a Bíblia toda. Olha só. Então, nesse momento, a invenção da imprensa, a Bíblia passou a ser impressa, facilitou e democratizou o acesso, por exemplo, à Bíblia e à informação, a livros e a tantas coisas de maneira geral. E claro, a descoberta do Novo Mundo. Essa descoberta do Novo Mundo, eu cito aqui a expansão marítima, descobrimento das Américas e outras regiões aí que foram descobertas, mostrando que muitas das coisas que se acreditavam estavam erradas. Vamos pegar um exemplo disso. Acreditava-se que ia até o fim do mar ali, que se viam, chegar lá e ia cair no precipício. Um cara chamado Colombo, ele disse, cara, eu vou por aqui e vou chegar lá, porque a Terra é redonda. Chamaram ele de louco, tudo mais. Ele foi e fez. Tá vendo? Pois bem, e ainda tem gente acreditando que a Terra não é redonda. Só para tu ter ideia. Tem gente que até hoje não aceitou essas descobertas que foram comprovadas da idade da filosofia moderna. E claro, o Renascimento. Gente, o Renascimento ele foi muito importante aqui, porque durante a Idade Média se discutiu muitas coisas, muitas mesmo. Inclusive, durante a Idade Média, chegaram-se a montar discussões filosóficas para discutir o sexo dos anjos, para saber se anjo era do sexo masculino ou feminino. Daí a expressão, está viajando na maionese, está discutindo o sexo dos anjos. Ao ponto que os pensadores, os artistas e vários outros segmentos, acharam por importante voltar às bases. E aí você vê as grandes pinturas renascentistas retratam o quê? A cultura grega. Então o Renascimento é o quê? O retorno à cultura grega, tendo-a como base e direcionamento. Tá bom? Então vamos lá. Principais características: antropocentrismo e humanismo, cientificismo, valorização da natureza, o racionalismo, tendo a razão como centro, empirismo, que traz a experiência como centro do conhecimento, liberdade e idealismo, renascimento e iluminismo e a filosofia laica.
Neste momento, a filosofia ganha sua independência e sai de dentro das amarras da Igreja Católica e alça sua liberdade e passa a ser livre para quem quiser. Muito bem. Vamos lá. Os principais filósofos modernos. Trago aqui Michel de Montaigne, que, inspirado no epicurismo, no estoicismo, eu vou trazer breves relatos, não dá para aprofundar, tá bom, gente? Para não ficar muito longo. Nós temos aqui a sua base, humanismo, ceticismo. Ele foi um filósofo e escritor humanista francês. Trabalhou com temas, dentre eles a essência humana, moral, política, e foi criador do gênero textual, no caso de ensaio pessoal, com a sua obra Ensaios, de 1850. Nicolau Maquiavel. Eu sugiro que você pesquise e aprofunde a sua pesquisa sobre Nicolau Maquiavel, porque ele ainda é uma base da política atual. Pai do pensamento político moderno. Maquiavel foi o filósofo político italiano, renascentista, e, claro, ele trabalhou na questão entre ética e política. Separou a política da ética. Em sua obra emblemática, O Príncipe. Dá uma pesquisada, vale a pena. Você vai entender muito da política atual lendo este livro de 1532. Jean Bodin, ou Bodin, como alguns preferem. Filósofo e jurista francês. Contribuiu para a evolução do pensamento político moderno. Sua teoria do direito divino dos reis. Daí já dá para você entender. Porque, segundo ele, o poder político estava concentrado numa só figura que representa a imagem de Deus na Terra. Tá vendo? Absolutismo. E aí chegamos ao Francis Bacon. Francis Bacon, filósofo político britânico. Bacon colaborou na criação de um novo método científico, considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Um método baseado nas observações naturais. E aqui nós temos o estabelecimento de uma grande disputa. Bacon trabalha com empirismo. Mas nós temos um grande nome, Galileu Galilei. Físico, pai da física moderna. Astrônomo, filósofo, físico, matemático. Um gênio. Um gênio. Viu? Colaborou com diversas descobertas científicas da sua época. Grande parte esteve baseada na teoria heliocêntrica, qual advém dos estudos da obra de Nicolau Copérnico, como eu disse já numa aula recentemente. Nós temos aqui um processo: Johannes Kepler, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Johannes Kepler e Nicolau Copérnico foram mortos, porque as suas ideias foram consideradas uma afronta à igreja naquele período. Galileu Galilei, ao retomar essas ideias, também sofreu as mesmas acusações. No entanto, ele foi mais diplomático e conseguiu passar o resto da sua vida em prisão domiciliar, mas não foi assassinado. Ou seja, defender a verdade, às vezes, lhe custa a vida. Muito bem, René Descartes. René Descartes é o grande representante da filosofia aqui nesse momento racionalista. René Descartes defendia o princípio de uma filosofia voltada, embasada na razão, certo? René Descartes, francês, é conhecido por sua célebre frase, penso, logo existo. Então você já ouviu essa frase por aí? Então saiba que ela é do filósofo René Descartes. Penso, logo existo. E aí nós temos aqui Baruch Spinoza, também de grande relevância, filósofo holandês, suas teorias baseadas no racionalismo radical. Acreditava na racionalidade de um Deus transcendental, espiritual, né? Aqui ó, nós temos imanente, a terra, físico, transcendental, o espiritual. Então ele acreditava num Deus transcendental e imanente, identificado com a natureza, o qual era analisado com base em sua ética. Blaise Pascal contribuiu com estudos pautados na verdade refletidos na tragédia humana. Ele diria que a razão não seria o ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o ser humano, aqui ó, humano, é impotente e está limitado às aparências. Portanto,
não seria muito aconselhável para provar a existência de Deus. Thomas Hobbes, gênio, buscou analisar a propriedade das coisas, deixando de lado a metafísica. Ele queria uma coisa mais prática, entrando aí no conceito do materialismo, mecanicismo e o empirismo. Nele, a realidade é explicada pelo corpo, pela matéria e por seus movimentos. Teve uma obra emblemática, que foi o Contrato Social. John Locke, empirista, ele criticou o absolutismo. Você viu que teve gente defendendo o absolutismo. Ele não concordava com isso. Segundo ele, todo conhecimento era proveniente da experiência. Inclusive, ele diz que a mente, a criança nasce como se fosse uma tábua rasa, sem nada, e durante a vida vai aprendendo. Hoje não se concorda com isso, mas essa teoria dele ponderou por muito tempo. Certo? E David Hume. Você pode seguir no material que eu postei no site, todos esses filósofos tem lá que eu postei o material com eles, tá bom? David Hume partiu do pressuposto do ceticismo, racionalismo dogmático ou indutivo, com a sua obra Investigações acerca do entendimento humano. Ele partia da experiência, as impressões. E aí vamos agora ao Montesquieu, iluminista, foi defensor da democracia e teve uma contribuição incrível que até hoje algumas pessoas precisavam estudar Barão de Montesquieu para entender. Ele organizou o Estado em 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. Por quê? Porque ele acreditava que essas 3 instâncias do poder, o poder dividido em 3, evitaria abusos de governantes. Quando você vê um governante falando mal do outro poder, criticando o judiciário, criticando o legislativo, saiba que ele está doidinho para ser o único e agir de maneira absoluta. Tome cuidado, não se deixe levar por essas ideias malucas. É tão necessário o judiciário, o legislativo e o executivo. Eles trazem um equilíbrio para evitar que um não se sobreponha de maneira absoluta para agir tolhindo a liberdade do povo. E aí nós temos Voltaire, poeta, dramaturgo, historiador, iluminista, que baseia-se na ideia da razão. Segundo ele, a existência de Deus seria uma necessidade social apenas. E aí, Diderot, ou Diderot, né, do iluminismo francês, ele trabalhou com a ideia enciclopédica e foi o principal, primordial para a expansão do pensamento moderno burguês na época dos ideais iluministas. E aqui estamos quase acabando a nossa lista de hoje, tá? Eu trago aqui para vocês Adam Smith. Ah, sim, estava esquecendo de um muito importante, Jean-Jacques Rousseau, antes de falar do Adam Smith. Rousseau, ele foi muito importante pelo seu trabalho na figura voltada para a liberdade e crítica do racionalismo. Racionalismo, lembra, traz a ideia como razão. Então ele foi defensor da liberdade e foi um crítico do racionalismo. Ele acreditava muito na experiência humana. E aqui o seu discurso sobre os fundamentos e a origem da desigualdade entre os homens e contrato social são de suma importância. E aqui Adam Smith agora, que foi o principal teórico do liberalismo. Tá? Hoje se fala neoliberalismo, liberalismo. Leia Adam Smith, Ensaio sobre a Riqueza das Nações. E por último, Immanuel Kant. Immanuel Kant, nós temos aqui a briga, empirismo e do outro lado, racionalismo. A galera está se matando. O Kant chega, gente, para com isso, chega de briga. E aí ele vem com a sua obra Crítica da Razão Pura, critica o racionalismo. Crítica da Razão Prática, critica o racionalismo. E estabelece aqui uma nova maneira de ver, tenta apaziguar a galera. E então Kant ele tenta romper com esse dualismo. Tá, ele estabelece algumas ideias. Se ele superou ou não é outra questão para a gente analisar depois, tá bom? Então nós fechamos esse momento com a filosofia kantiana, que procurou criar uma ética cujos princípios se baseassem na religião, não se baseassem na religião, e sim no conhecimento e no entendimento.
Então estão lá as atividades para você. Vamos às atividades agora. Veja só, pesquise 12 filósofos modernos e descreva a vida e obra deles. Segundo, responda as indagações abaixo, em forma de texto dissertativo. Quais são essas indagações? Você concorda com a relação entre experiência e razão? Qual que você acha que é mais confiável? Empirismo ou racionalismo? A experiência, a sensação, deve estar a serviço da razão? Ou a razão que deve estar a serviço dessas? Muito bem. Por quê? Responda isso lá na atividade. E fale sobre iluminismo, idealismo, humanismo, antropocentrismo, ceticismo, teocentrismo, racionalismo, empirismo, renascimento, heliocentrismo e absolutismo. Grande abraço para você, bons estudos, continue estudando, não se deixe abater. São tempos difíceis, mas você precisa vencer. A pandemia não acabou, cuide-se, proteja e que Deus os abençoe.